Conselheiro André Castro, que garante ter investimentos acima de 5 bilhões de reais para o Corinthians, quer conversar com o presidente Osmar Stabile. E ainda falando sobre o presidente Osmar Stabile, ele garantiu a permanência do executivo Fabinho Soldado, pelo menos em um primeiro momento. E o Corinthians está recorrendo à FIFA para tentar derrubar o transfer ban da dívida com Santos Laguna pela contratação do zagueiro Félix Torres. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre transfer ban. Dívida do Corinthians pela contratação do zagueiro Félix Torres é bem maior do que estávamos recebendo de informações e o Timão agora está aguardando decisão da FIFA para ver se tem a punição retirada ou não. O Corinthians está desde o dia 12 desse mês, desde o dia 12 de agosto, com transfer ban. Transfer ban é a punição da FIFA que impede o Timão de registrar novos jogadores. Com isso, o Corinthians não adianta nada se acertar com nenhum jogador. Claro que a diretoria segue conversando, porque a janela vai até o dia 2 de setembro e existem esperanças de retirar esse transfer ban o quanto antes possível. Detalhe, Corinthians deve ao Santos Laguna desde o ano passado, quando fechou a contratação do zagueiro Félix Torres, algo na casa de 33 milhões de reais. Corinthians deu 2 milhões de dólares de entrada e não pagou mais, por isso Santos Laguna levou a FIFA, Corinthians condenado à FIFA, recorreu ao CAS e foi condenado absolutamente na Corte Arbitral do Esporte, e como eu disse, desde o dia 12 com o transfer ban. E desde então, a diretoria do Corinthians tenta resolver, já foram várias propostas feitas ao Santos Laguna e a equipe mexicana não quer negociar, pelo jeito quer receber à vista. Como não teve sucesso na negociação com o clube mexicano, pelas palavras do presidente Osmar Stabile, o Corinthians enviou a proposta à FIFA. As informações iniciais que o Corinthians devia para o Santos Laguna era algo na casa de 34 bilhões, mas tem mais de 8 milhões de reais, algo na casa de 8 milhões somente de encargos. Então podemos estar falando entre 41, 42 ou de repente até mais milhões de reais, pois não sabemos exatamente os valores. Então Corinthians está com esse problemaço e agora aguarda a FIFA aceitar a proposta, e no caso a FIFA está intermediando para tentar retirar esse transfer ban que está atrapalhando o Timão de registrar novos jogadores. A minha opinião quanto ao Corinthians estar usando a FIFA como intermediador e também os valores que hoje o Timão deve ao Santos Laguna pelo Félix Torres é a seguinte: é isso que acontece quando não se honram os compromissos. Quando você não paga uma dívida, o que acontece? Ela vai aumentando, juros em cima de juros. E é isso que aconteceu com o Corinthians em relação a essa contratação do Félix Torres. É um absurdo, volto a falar a vocês, não era para o Corinthians ter deixado chegar o transfer ban. Ao meu ponto de vista, daria para ter conseguido dinheiro no mercado, era possível conseguir dinheiro no mercado, mas o Corinthians não conseguiu e hoje está com essa pendência. O Santos Laguna, pelo jeito, não quer nem saber. O Santos Laguna quer receber à vista. O Santos Laguna quer os 40, 42, 43 milhões à vista. Inclusive, o presidente chegou até a mencionar que eles tentaram negociar, no caso com a diretoria anterior, quando o Augusto Melo estava no comando, e não tiveram respostas. E agora fica isso. Será que a FIFA vai, de certa forma, ajudar o Corinthians, e sabendo que tem outras coisas que podem cair a desfavor do Timão, envolvendo o Shakhtar Donetsk pelo Maicon, envolvendo o Matias Rojas e também o Rodrigo Garro com o Tadjeres? Então é uma situação complicada. Vamos ficar aguardando e torcendo, mas é um absurdo. O Corinthians tenta fechar essa negociação de mais de 40 milhões de reais pelo Félix Torres, mas está difícil a equipe do Santos Laguna aceitar, e agora o Timão dependendo da FIFA.
E agora vamos falar sobre o presidente Osmar Stabile, que garantiu a permanência do Fabinho Soldado, mas analisando o contexto geral, a situação não é bem assim. Vamos falar sobre isso agora. Osmar Stabile foi confirmado, ganhou a eleição indireta e será presidente do Corinthians até o final do ano que vem, que é até quando iria o mandato do Augusto Melo. Stabile vai assumir o chamado mandato tampão até o final do ano que vem. Logo, logo entraremos em clima de eleição dentro do Corinthians novamente. O Osmar Stabile, que venceu com quase 200 votos, foram 199 votos, a eleição que aconteceu na noite da última segunda-feira. E assim que ele venceu, ele foi conceder uma entrevista coletiva e uma das principais questões que foram perguntadas a ele envolve o Fabinho Soldado, executivo de futebol. Muitas informações durante as últimas semanas dizendo que se o Stabile continuasse, ele iria demitir o Fabinho Soldado. Ele garantiu a permanência do executivo, mas se analisarmos exatamente o que ele disse, a situação não é bem assim. Vamos para as palavras do Osmar. Nesse momento, não terá diretor de futebol. Neste primeiro momento, Fabinho Soldado continua. Ele está mostrando, dentro do que vi, acompanhei e analisei um trabalho bom. Alguns ajustes já fizemos. Ele está sempre pronto a atender os ajustes necessários. Do jeito que ele está comprando a filosofia nova de trabalho, contratações dentro da possibilidade do Corinthians, vamos dar sequência a esse trabalho. Ele se encaixou dentro daquilo que a gente pensava. Temos que ir organizando e melhorando. Fabinho Soldado está participando e trabalhando dentro do que estabelecemos daqui para frente. Ou seja, as palavras do Stabile garantem a permanência do Fabinho em um primeiro momento, mas até quando esse primeiro momento vai durar? É aí que fica a questão que, sinceramente, Fabinho fica, mas até quando? A minha opinião quanto a essas palavras do Stabile é a seguinte: absolutamente que, inicialmente, o Stabile não vai chegar no CT mandando o Fabinho Soldado embora. Ao meu ponto de vista, o que pesa a permanência do Fabinho não é a decisão do presidente, que ele gosta do trabalho do Fabinho e tudo mais. Isso é uma opinião minha. É o elenco, é o vestiário. Porque se demitir o Fabinho, vai causar muita insatisfação com a maioria dos jogadores, e são os principais jogadores. Então, sinceramente, para mim, é isso que acaba pesando nesse primeiro momento em relação à saída ou à permanência do Fabinho, que é o que acontecerá nesse primeiro momento. Mas e aí? Quando poderá vir o segundo, o terceiro momento? Os resultados não aparecerem? O Corinthians não tiver uma melhora significativa? A Copa do Brasil, por exemplo, as quartas de final, as coisas não saírem como nós queremos? Ou o Corinthians não ter uma sequência boa no Campeonato Brasileiro? Então, a qualquer momento, esse primeiro momento para os lados do Fabinho pode terminar. Ao meu ponto de vista, mediante a tudo que aconteceu, eu acho que vai esperar-se o primeiro motivo para começar a se pensar, a se falar novamente em uma saída do executivo de futebol do Timão. Porque, para mim, uma das principais questões envolvidas nessa eleição indireta foi a diretoria estatutária de futebol. Posso estar enganado? Absolutamente que sim. Mas, para mim, hoje, o que mais pesa na permanência do Fabinho é a escolha do elenco. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre os próximos passos do conselheiro André Castro, que garante ter documentos de investimentos que podem chegar até $1 bilhão, 5 bilhões e 400, 5 bilhões e 500 milhões de reais, depende da cotação do dólar do dia, para o Corinthians. Após não vencer a eleição,
o André Castro ainda tem a intenção de levar esses investimentos para o Corinthians, e eu vou contar e explicar tudo certinho para vocês. Nas últimas semanas, o conselheiro André Castro viralizou ao se candidatar à eleição que tivemos de forma indireta, que aconteceu na noite da última segunda-feira, 25 de agosto, no Parque São Jorge. O André Castro se candidatou e, claro, que chamou a atenção é o que ele garante de ter de investimentos para o Corinthians. 1 bilhão de dólares podem chegar esses investimentos, algo na casa de 5 bilhões e 500 milhões de reais. André Castro, que concedeu a entrevista, revelou o nome da empresa ou banco que vai cuidar desse dinheiro, a GSP Holding, e absolutamente que depois acabou gerando muitas dúvidas sobre, dizendo que o banco não é banco e tudo mais. Ele se explicou, dizendo que são várias diferenças entre bancos e enfim, muitas dúvidas, muitos confiando. Fato é que o André concorreu à eleição e não venceu. Ele teve apenas 14 votos, as intenções de votos no conselho, e agora ele está se preparando para os próximos passos. O André Castro confirmou que está se estruturando, conversando com o grupo e avaliando a possibilidade de levar essa proposta diretamente ao presidente Osmar Stabile. Ele está se organizando e acompanhando todas as movimentações, absolutamente que, como regra, ele precisa estar junto, acompanhando tudo isso, mas a intenção do André Castro, que é conselheiro do clube, é levar adiante. Então ele já está se preparando para ter uma conversa com o presidente eleito, o Osmar Stabile, e isso poderá de repente acontecer nos próximos dias ou nas próximas semanas. Então vamos aguardar. Sabemos que o Corinthians tem extrema necessidade de dinheiro. Para mim isso tem que acontecer o quanto antes possível. Como eu disse, muitas dúvidas aconteceram. Então uma das formas do André Castro provar que realmente esse dinheiro vai chegar nos cofres do Corinthians é apresentar isso ao presidente e as coisas passarem a acontecer. Algo que chamou muita atenção quando ele esteve, por exemplo, no Domingol do Benja, foi quando ele garantiu que logo de imediato seriam 500 milhões de aporte para pagar as dívidas de curto prazo do Timão. Então vamos aguardar e acompanhar quando essa conversa vai acontecer, se realmente for acontecer. A minha opinião quanto a essa intenção do André Castro de se estruturar tudo certinho, conversar com o grupo e levar essa proposta para o presidente eleito Osmar Stabile é a seguinte: tem que fazer isso mesmo. Primeiramente, o André Castro é conselheiro do clube, ele sabe de todas as necessidades financeiras que o clube tem, então tem que levar mesmo. E isso pode ser para ele já algo envolvendo o ano que vem. O ano que vem tem eleição. Então, claro que se realmente eles se estruturarem e ele for levar essa proposta ao presidente, claro que ele vai ter que fazer parte ali da controladoria e tudo mais. Volto a falar a vocês. Corinthians necessita de dinheiro, Corinthians necessita resolver as pendências que já estão atrasadas e tudo mais. Vejam a situação, estamos com transfer ban na FIFA, então espero que isso aconteça o quanto antes possível. Claro, tudo dentro das comprovações necessárias, compliance e tudo mais. Então, se realmente existe esse investimento, esses investimentos, que comece a estruturar e levar o quanto antes possível para o Timão, para o presidente, e que o dinheiro comece a chegar aos cofres do Corinthians. Claro, volto a dizer, precisa-se primeiramente passar por todas as garantias que realmente o Corinthians vai receber todo esse dinheiro. Eu, particularmente, sempre falei para vocês que nós já estamos cansados de conversas vazias, então que essa conversa aconteça o quanto antes possível e que o Corinthians possa sim receber esse dinheiro, porque o Timão está precisando. Então, André, resolva logo e leve o quanto antes, que eu acredito, pelo menos na minha visão, o Osmar vai te atender e vai te receber e vai ouvir tudo sobre isso. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas, espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham do Corinthians ter recorrido à FIFA para tentar derrubar o transfer ban? E quantas palavras do Stabile em relação ao Fabinho Soldado? Será que o Fabinho realmente vai permanecer?
E quanto à intenção do conselheiro André Castro em levar esses investimentos acima de 5 bilhões de reais para o Corinthians em conversar com o presidente eleito Osmar Stabile. Será que realmente vai acontecer? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!